Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziadinha do YouTube. Então, seguinte, hoje eu vou vir falar com vocês sobre um tema que eu acho muito interessante, né? Que são as coisas antigas, né? Nesse caso, né, como tá no título do vídeo, os jogos antigos, né? No caso aqui nesse vídeo, né, vou passar algumas teses, alguns pontos, né, a se observar sobre jogos antigos, né? Para decidirmos se no fim os jogos antigos é gostar, né? Preferir dos jogos antigos é simplesmente saudosismo ou nostalgia. Então é isso. Até depois da vinheta. Bom, para começar a fazer a análise, né? De se os jogos antigos são realmente melhores ou se simplesmente algum tipo de nostalgia, né? De saudades da infância, qualquer outra coisa do tipo. Temos primeiro 5 pontos para analisar, né? Para a gente ter uma resposta um pouco mais concreta. E este é o primeiro ponto a se falar, os gráficos. Qualquer pessoa mais de fora, né, não precisa nem ser uma pessoa tão experiente assim, né, que passa tanto tempo assim jogando videogames, né, e tudo mais. Mas primeira coisa que todo mundo repara é sempre os gráficos. Se você vai falar, por exemplo, de Red Dead, né, para uma pessoa que não joga, a pessoa vai falar assim: "Nossa, os gráficos é bonito, né, tudo mais, tudo mais". E sim, de fato, é bonito. Só que será que o gráfico é realmente tão importante assim para os jogos? Por exemplo, assim, tem muitos jogos que são relativos, vamos dizer, feios, né? Mas que tem uma gameplay, uma história, é tudo muito bom, cara. Por exemplo, assim, ahn, Minecraft. Minecraft é tudo quadrado, Terraria é tudo pixelado. E até jogos 3D podem se encaixar nisso, por exemplo. Por exemplo, como esquecer do infame Resident Evil 4, GTA San Andreas, todos eles, né? Pra época, é claro, né? Que eram muito bonitos, né? Mas hoje em dia os gráficos estão relativamente ultrapassados. Mas isso não torna os jogos menos importantes do que eles são. Isso daí, inclusive, acho que dá até mais identidade, né? Tanto que nesses tempos mais de hoje em dia, você pode até ver que várias empresas estão tentando recriar jogos com a estética do PS1, né, antigo. Por exemplo, First of Phantom, né? E outros tipos de jogos ainda, né? Que são jogos também muito bons. Então, bom, o que eu acho que dá para entrar num consenso geral aqui, né? Que independente do gráfico, né? Independente se você tem... se o seu jogo é de construir bloco, de destruir mundo, matar bosses, esse tipo de coisa. Ou se o seu jogo é um jogo de corrida hiperrealista ou de um super-herói, por exemplo, hiperrealista, cara. Acho que uma coisa dá pra dizer que gráficos nesse sentido não importam. Embora, claro, são sempre bem atrativos. E agora, para o próximo. E agora, levando em conta o segundo ponto, as novidades. Bom, como eu disse, né, tiveram vários jogos no tópico passado, né, tiveram vários jogos que revolucionaram a indústria, né, com seus gráficos, né, para época e tudo mais. Mas o que trouxeram de novo em si? Bom, o que isso daí, né, as novidades do jogo é meio que o que torna ele mais único, mais lembrado. Um bom exemplo, durante, por exemplo, a franquia GTA, né, quando estava depois do GTA 3, GTA Vice City, né? Estávamos sempre acostumados a ter uma cidade, né? No caso, várias ilhas, né? Mas uma cidade apenas como mapa. Daí o GTA San Andreas, né? O que ele fez? Ele pegou, né? Pegou um estado inteiro, não apenas uma cidade. Embora, é claro, né? Se você desconsiderar que Las Vegas não fica na Califórnia, fica na Nevada, mas é mesmo assim, é três estados, não, é três estados, é um estado inteiro, né? Para você poder explorar. Você pode sair de Los Angeles, né? Ir pro interior ali, né? Pegar o São Francisco e subir a ponte Golden Gate lá e ir para Las Vegas, né?
no deserto lá, tudo mais. E tudo isso, né? Enquanto você ouve, por exemplo, uma KDST, quem lembra? KDST, K-Rose, várias rádios também, né? Que inclusive rádios é uma coisa que a franquia GTA sempre teve qualidade, né? Questão das rádios, né? Tudo mais. Mas é esse e outros tipos de coisas que fazem as novidades do jogo serem tão atrativas, por exemplo. Quem não lembra, por exemplo, do Metal Gear Rising, onde é um dos poucos jogos, se eu não me falha a memória, que você pode pegar a espada e cortar praticamente do ângulo que você quiser, desde que você use o modo katana, né, que é o gatilho esquerdo nos consoles e sei lá que botão no PC. Você pode cortar de qualquer ângulo, na diagonal, na vertical, na horizontal, tudo mais. Você pode cortar do ângulo que você quiser, por isso que cada jogador que vai jogar o jogo meio que mata, por exemplo, alguns inimigos de maneira única, porque é realmente você mesmo que decide como corta, né? Tudo mais. Eu, por exemplo, não lembro de nenhum jogo que tem isso. Vamos pegar um outro exemplo de jogo que trouxe uma novidade. Mortal Kombat, o primeiro, né? O primeiro Mortal Kombat, cara, ele foi lançado numa época que, tipo, os jogos não podiam, né, ser muito violentos, né? Sempre que lançava algum jogo mais violento, mais gráfico assim, né? Era sempre tinha uma repercussão, né? Um problema. Já o Mortal Kombat, cara, ele foi, tipo, o primeiro jogo de luta, cara, que trouxe algo como os Fatalities. Você derrota seu inimigo e você pode simplesmente destruir ele ainda mais. Você não precisa, por exemplo, dar um último soco, um último golpe, chute, tanto faz. Você não precisa dar um último soco pra encerrar uma luta, né? O personagem cair pra trás e parecer que você ganhou. Não, se você quiser, você pode fazer uma sequência de combos e mandar o fatality que você quiser com o personagem que você quiser. Tem várias maneiras de encerrar o seu inimigo. Daí seja pra zoar, pra acabar de uma maneira humilhante, tanto faz, qualquer motivo. Então, as novidades, elas são parte da base de fazer um jogo bom assim. Se o seu jogo ele não tiver nenhum tipo de novidade, for mais do mesmo, das fórmulas repetidas, né, que fizeram sucesso, seu jogo não será tão lembrado assim. E agora, ao terceiro ponto. E bom, o terceiro ponto são as histórias. E sim, tá? Eu disse histórias, não histórias, né? Estamos falando de histórias fictícias. Mas basicamente os enredos e objetivos, né, dos personagens, dos protagonistas e tudo mais. Bom, por que que isso também é uma base? Pois se você for fazer um jogo, né, no caso single player, com uma história fraca, com uma história não cativante, vai ficar parecendo o último Saints Row que saiu. Que, bom, inclusive todos os outros Saints Rows, né, embora o 4 é bem viajado, mas todos os outros Saints Rows, eles têm uma história melhor ainda, pois o Saints Row novo ele tem uma história não cativante, personagens sem graça, e que simplesmente não tem a vibe, né, do Saints Row, aquela vibezinha zoeira e tudo mais, né? Os objetivos dos personagens tanto faz, ninguém liga. E foi só um jogo feito pra uma sequência porca, sabe? Agora, se você comparar, por exemplo, o Saints Row 2, o 1, que são de gangues mesmo, né? Ou até o 3 assim, que o 3 eles com todo o dilema lá, né? Se são gangsters, são pessoas famosas. O 4 que, embora, como eu disse, é viajado, né? Mas ainda é divertido, né? Você, tipo, troca tiro com o alien lá, tem o Zinyak lá, que é aquele alien ditador lá, tudo mais. Você tem que lutar contra ele, mas, tipo, cada coisa tem um motivo da história, né? No caso do 4 você é o presidente dos Estados Unidos, daí destruíram a Terra, tudo mais, tudo mais. Daí você tem que realmente se vingar um dos aliens lá, né? Por causa da Terra. E tem vários outros jogos, cara, que as suas sequências, as suas histórias não são tão cativantes assim. Por exemplo, a do GTA V, né? GTA V é um jogo muito bom, né? Um dos grandes sucessos da Rockstar. Só que ele sofre de um problema que eu acho que ele talvez tenha uma das histórias mais fracas da franquia, sabe? Tipo,
Não é algo que você lembra muito, sabe? A única coisa que, por exemplo, você sempre lembra do GTA V da história, né? Que tem três personagens. E o final, né? Geralmente, todo final todo mundo sempre lembra. E os memes, né? Da, do jogo. Mas se você falar, por exemplo, de um momento muito específico da história lá, quem não jogou, quem jogou, né? Mas não lembra muito, quem acompanha por fora nem vai lembrar direito. Então, é isso. Não dizendo que a história do jogo é ruim, mas não é tão cativante quanto a dos primeiros jogos da franquia, né? Tanto que se você comparar, por exemplo, a história do GTA 4, GTA 4 tem uma história incrível, cara. Tanto que é o GTA, acredito que o mais sombrio da franquia, né? É o GTA mais cinza, enquanto o GTA 5 ele, por exemplo, aborda o sonho americano, né? O GTA 4 ele aborda a realidade americana. Ele aborda que a realidade americana, né, diferente do sonho, não é aqueles carros esportivos, em casas em desfiladeiros, né, em montanhas, arranha-céus, tudo mais. Não. Mostra realmente o sombrio, o crime, o sujo, a poluição. E enquanto isso, você tem toda a história do Nico Bellic, que é um estrangeiro chegando em Liberty City, que é Nova York, e lutando, né, para buscar sua vingança, para salvar seu primo, tudo mais, acontecendo tudo que acontece na história. E isso já é um detalhe legal. Se for para pegar um exemplo dos outros GTAs também, o GTA San Andreas ele basicamente consiste no CJ, né, o protagonista, ele tendo que se redimir enquanto a partir do final de Los Santos lá, você tem que fazer um monte de serviços para ganhar dinheiro e fazer serviço para várias pessoas para libertarem seu irmão que é preso no jogo. O GTA Vice City, por exemplo, ele é um que seu objetivo é crescer seu império em Vice City, né? Que você foi emboscado, você foi preso, daí você perde o dinheiro do seu chefe lá, daí você vai começar a fazer dinheiro lá, vai começar a crescer no seu império, vai comprando suas próprias coisas, suas próprias armas, suas próprias mansões, tudo mais. E esse é o enredo, né? Daí você tem que se vingar também, né? A maior parte dos jogos do GTA, inclusive, se baseiam em vingança, né? O próprio GTA 3 é praticamente sobre vingança em si. E é isso, entendeu? Tipo, a história é algo que tem que ser cativante, pelo menos. Não precisa ser uma obra-prima, né? Não precisa ser a melhor história do mundo, mas sempre tem que ser algo que cative os jogadores, né? Pelo menos. E senão fica algo tosco, como eu disse, por exemplo, no exemplo do novo Saints Row lá. Mas, meio que é isso sobre a parte da história. Agora o quarto ponto. Bom, e o quarto ponto é a qualidade, né? Como assim a qualidade? Você pode estar perguntando. A qualidade é tudo que faz o jogo ser bom, por exemplo. E no caso, ser bom, excluindo os três fatores anteriores, né? Gráficos, novidades e história, mas tudo que transforma o jogo em algo único, assim, que você olha e fala, nossa, é algo que realmente se importaram para fazer. Por exemplo, eu posso dar exemplo de dois principais jogos aqui. Um exemplo mais atual é o Red Dead 2. O Red Dead Redemption 2, né? Ele é um jogo que se você parar parar a história lá, tudo mais, que também, inclusive, é muito boa também. Se você parar pra ir em Valentine, Road, Saint-Denis, tudo mais, você percebe que os NPCs de cada cidade têm uma rotina diferente, pois as cidades não são iguais. Se você seguir um NPC, ele vai fazer sua rotina. Se você chegar numa parte lá tem um trilho de trem montando assim, e você pegar a câmera do jogo e prestar muita atenção, você vê que os trabalhadores estão martelando os trilhos do trem, estão realmente martelando os trilhos do trem. Não é apenas uma animação repetida lá até o jogador sair e os NPCs despawnarem, não. Eles vão lá, colocam o, a madeira no trilho do trem, martelam, dá para você ver o prego entrando na madeira,
terminam, pegam outra madeira e continuam fazendo isso. E você consegue ver. Você, por exemplo, vê que enquanto você está no início do jogo, né, em 1899, se você olhar ali, você consegue ver que tem algumas construções ali que estão fazendo também, que se você voltar em 1907, né, depois no epílogo do jogo, você consegue ver que as construções já estão feitas já, você consegue ver que os trabalhadores eles realmente trabalham, não é, por exemplo, igual aquele prédio do GTA V lá que vai fazer 13 anos que tá ali, não colocaram um azulejo a mais desde que lançou o jogo. São os detalhes, sabe? E outro jogo, né, que eu falei que poderia mencionar dois. Outro jogo que é muito bom sobre os detalhes, cara, é o Mafia 2, mano. Mafia 2, né? Esse daí eu acho que já pode ser considerado um jogo mais antigo, né? Mafia 2 de Xbox 360, por exemplo, de PS3, tudo faz. Ele, cara, ele é daqueles jogos que eu chamo de jogos realistas, assim. Porque o Mafia 2, né? Que inclusive é outro que tem uma história muito boa. Ele é um jogo que, por exemplo, você pode colocar uma roupa, né? Daí, as roupas, alguns personagens, eles mudam, né? Os diálogos, dependendo da roupa que você tá usando. Então, se, por exemplo, uma parte lá que você fica todo sujo lá, se você inventar de voltar todo sujo direto pro seu chefe lá, ele vai reclamar com você e tudo mais. Mas daí se você já inventar de buscar trocar de terno e tudo mais pra ir lá, aí ele já vai te elogiar, entendeu? É um tipo de jogo que você, se no seu apartamento lá, você pode acender a luz, desligar a luz, abrir a geladeira, né? Pegar uma comida, né? Porque seu personagem também tem que se alimentar. Você pode acender, ligar, por exemplo, a torneira, né? Desligar ela, e se você ligar, a pia vai enchendo, né? Banheira também. Você pode abrir janela, fechar janela. E quando você, por exemplo, quando você vai andar com uma arma na rua, diferente do GTA, por exemplo, lá a polícia vem, né? Chega pra você, pois obviamente você tá andando com uma arma na rua. E se você não mostrar seu, você vai preso também, né? Porque você obviamente tá com arma na rua, mas também do veículo, por exemplo, assim. Se a polícia vê você. Isso daí, no caso, eu não lembro se chega a ser só no Mafia 2. Mas se você inventar de ultrapassar o sinal vermelho, a polícia vem, né? Diferente do GTA. Se você fazer um monte de coisas, né? Que obviamente normalmente seriam não aceitas, a polícia vem pra cima de você. Diferente de alguns outros jogos também que você pode roubar, se você inventar de roubar, os personagens eles lembram da sua roupa e da placa do seu carro. Então, e mesmo assim é ainda bom você não voltar pro lugar. Se você roubar, por exemplo, uma loja de roupa lá, voltar lá, eles vão imediatamente te reconhecer e você pode ser preso. Você pode pagar multa se você, por exemplo, bater no carro de alguém, né? E é todo esse tipo de coisa, todos esses pequenos detalhes que tornam um jogo que eu chamo de jogo realista também. E é isso. Agora o próximo ponto. E agora, o quinto e último ponto que eu quero abordar, o carinho. Mas como assim carinho? Carinho que a empresa, que os desenvolvedores, que os criadores, todo mundo teve pelo jogo. Como que você percebe o carinho? Você consegue perceber quando, por exemplo, uma série, um filme é feito sem carinho também. Quando fazem pelo dinheiro, né? Quando fazem mal feito. Por exemplo, no caso o carinho, ele meio que pode englobar a questão passada, né? Que é a qualidade, né? Tudo mais. Mas, por exemplo, o Saints Row lá que eu falei. Ele, por exemplo, ele é um jogo claramente feito só pelo dinheiro. O GTA Trilogy foi um jogo feito só pelo dinheiro. Não foi algo feito realmente pelo carinho, porque os desenvolvedores realmente gostam do jogo, coisas do tipo, não. Foi feito realmente pelo dinheiro. Você consegue perceber quando algo é mal feito assim, não não tem tanta qualidade assim, porque não teve o carinho.
Tanto que tem muitos casos que você vê, por exemplo, alguma coisa fan-made, né? Trabalho de fã, tudo mais, que fazem um serviço melhor que uma empresa bilionária, por exemplo. O próprio GTA Trilogy, como eu disse lá, é que agora, né, quando eu tô gravando esse vídeo, ele tá um pouco melhor. Mas se você pegasse na época do lançamento, assim, cara, tava tudo bem zoado, bem bugado e tudo mais. Só que tiveram fãs que consertaram. Pegaram até o jogo base, inclusive, né? Fizeram as modificações, fizeram melhor do que uma empresa bilionária, entendeu? Então, tipo, tudo é sobre carinho, é sobre você gostar do que você está fazendo, sabe? Não adianta nada você fazer algo legal se você não gosta em si do que você está fazendo. Se você fizer se você escrever uma música, né? Ou no caso tocar algum instrumento lá com sem carinho, o negócio vai sair artificial, sabe? Não vai ter o seu gosto. Pode até sair bom, pode sair bom, mas não vai ter não vai ter aquele toque especial, sabe? Tipo, por exemplo, é o que eu falei lá do Mafia 2 lá. Se os desenvolvedores eles só quisessem o dinheiro lá e foda-se, tanto faz, eles não iam fazer um jogo que se você pode acender a luz, fazer esses negócios tudo, você não ia poder fazer. Você ia poder sair com qualquer roupa na rua, não ia ter diálogos diferentes para roupa, para cada roupa que você usa. E é esse tipo de coisa, entendeu? Tipo, a empresa, né, a empresa ou desenvolvedores, né, no caso desenvolvedores indies, eles têm que gostar do jogo. Olha, por exemplo, o Undertale. Undertale é um jogo que o criador, né, ele ficou muito famoso por causa do jogo, né, o Toby Fox. Ele é um cara que tem carinho pelo jogo que ele fez, porque de fato é um jogo que você vê que teve carinho, sabe? Não é um RPG de pixel tanto faz mal feito, genérico, não. É um RPG de pixel que ele mesmo criou todas as músicas, né? Embora sejam bem semelhantes às músicas, mas ele criou cada personagem, cada história escondida, cada ideia, cada cenário diferente, caso você mate alguns personagens ou não. Ele criou várias possibilidades diferentes, segredos e tudo isso num jogo que não precisava. O jogo ele prometia ser apenas um RPG normal de pixel, mas não, ele foi lá e fez o jogo com carinho. É isso que o carinho é. O carinho é dar importância no jogo, dá fazer o jogo ser legal, ser gostava. E bom, esse resumindo seria basicamente o último ponto, né? No caso, embora você possa gostar ou não de jogos antigos, né? Embora, apesar de eu falar tudo isso lá, você ainda preferir jogos atuais, não tem problema nenhum. Você pode jogar jogos atuais. Afinal, também tem jogos atuais muito bons, né? Dizer que, por exemplo, só os jogos antigos prestavam é uma mentira. Mas dizer também que, por exemplo, só os jogos antigos são legais também é uma mentira. Então, no fim, se for pra escolher, dá uma variada, né? Pega algum jogo que não é tão famoso, não tem tanto nome e joga. Não joga pelo efeito manada, não joga porque falaram que é bom, não, cara. Se você vê algum jogo lá que você achou interessante lá, joga. Você às vezes pode se surpreender. Hum. Mas é isso, então. Eu vou já apresentei minha tese aqui. Vocês que decidam o que vocês acham, né? Se vocês acharem algo, discordarem, concordarem, podem comentar aí. E é isso. Mas no fim, cada um pode jogar o que quiser, então. É isso, então. Um abraço.